Bom dia, gente! Letra da música, né? Rolling Stones. Me perguntaram uma coisa. Essa animação logo cedo dá gás pra começar o dia. Isso aí, Simone. Isso aí. E vamos junto. Isso aqui é energia vital, né? Isso aqui é energia vital. E esse sentimento, Simone, esse sentimento de animação que vem, seja quando a gente coloca uma música, seja quando a gente faz um ritual matinal, seja quando a gente de manhã logo cedo já dá um bom dia pra alguém, sabe? Quando você acorda, sei lá, se você mora sozinho ou se você, às vezes, você vai começar uma reunião de trabalho ou você chega no ambiente de trabalho, agora a gente não tá indo, né? Quem já não trabalhava em casa, em home office, não tá indo pra trabalho, pra ambiente de trabalho, mas às vezes faz uma reunião online, alguma coisa, o tom da nossa voz, né? O tom da nossa comunicação, olha só, né? É muito simples de perceber. Se eu falar assim, né? Se eu chegar aqui pra vocês e falar assim, a gente vai começar aqui a live e tal. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Luísa. Luísa Pires. Foi a Luísa que trabalhou comigo na Pádua? É você, Luísa? Se for, caraca, bom dia, live dos reencontros hoje. Porque Luísa Pires, muita coincidência. Se a gente trabalhou lá no grupo Pádua juntas, coloca pra mim aqui. Olha só, imagina, a gente vai começar a live aqui, aí eu venho e começo assim, então, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar de um negócio muito importante. Hoje a gente vai conversar de uma coisa chamada energia vital. E assim, ter energia vital é uma coisa muito importante, porque a energia vital, não, né, gente? Não pode, né? Não pode. Eu trabalhei minha vida quase toda em área comercial e essa era uma das coisas que a gente mais pregava, assim, né? A nossa energia logo cedo, ela tem que ser a energia da realização, né? E a energia da realização, a energia que faz as coisas acontecerem, é essa, né? A energia do movimento, a energia da música, né? E enfim. E aí, essa música aqui do Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Vamos recapitular um pouquinho o que a gente estava conversando na live de ontem. A gente está falando sobre economia espiritual, né? E aí eu vou colocar... Deixa eu só fixar nos comentários aqui. Essa é a Manhã Disruptiva número 3. Manhã Disruptiva 003. Economia espiritual. Alguém já tinha escutado esse termo, cara? De vocês que estão aqui, vocês já tinham escutado esse termo antes? Economia espiritual? Fala pra mim enquanto eu escrevo aqui, porque é difícil escrever, né? O campo aqui é pequenininho, a gente não consegue digitar. Simone, nunca tinha ouvido falar desse termo? Nunca tinha ouvido falar, né? Economia Espiritual, parte 2, que a gente vai só dar sequência no que a gente começou a falar ontem. Simone nunca tinha ouvido falar. Simone, eu te confesso que eu escutei esse termo há pouco tempo. E ele faz muito sentido pra mim, né? Por tudo que a gente conversou ontem e pelo raciocínio que a gente vai concluir hoje. Economia espiritual, né, não tem nada a ver com religiões, né? A gente começou a falar disso ontem, mas pra gente entender o que fundamenta esse conceito, vamos só retomar. A gente ontem estava falando da pirâmide de Maslow, né? Da hierarquia das necessidades humanas que Maslow descreveu através daquela pirâmide lá na década de 50 e que até hoje em dia ainda é muito utilizado. Olha quem veio dar bom dia pra vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Vou participar um pouco da live aqui com vocês, tá bom? Eu sou a Janis Joplin. O conceito da hierarquia da pirâmide de Maslow, né? Das necessidades básicas do ser humano. Então, pegando lá, pirâmide, cinco necessidades básicas. Primeiro, vem as necessidades fisiológicas, né? Que são as necessidades com a nossa existência. Então, necessidades de alimentação, de dormir, necessidade de básicas fisiológicas, né? De saneamento básico, enfim. Então, essa é a primeira busca do ser humano.
É quando a gente atinge esse primeiro patamar da hierarquia da pirâmide. Depois a gente corre atrás da nossa segurança, né? Então, segurança de viver em segurança, segurança do nosso corpo físico, né? De manter o nosso corpo, a nossa estrutura em segurança, segurança financeira, né? Para garantir que as nossas necessidades fisiológicas, né? As necessidades básicas, a base da pirâmide seja suprida. E aí, quando a gente atinge essas necessidades de segurança, a gente passa para as necessidades sociais. E aí a gente começa com aquela necessidade de pertencer a um grupo, de ser aceito, né, de fazer parte, de sentir que a gente interage dentro de um ambiente social, dentro de um contexto social, né? Bom dia, Gabi! E aí depois que a gente alcança essas necessidades sociais, a gente começa a ter a nossa necessidade de estima, né? Que é a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de de sentir que as pessoas precisam da gente, né? Eu, de alguma forma, eu sou útil para outras pessoas. E aí, quando eu atinjo essa necessidade de estima, eu passo pro topozinho lá da pirâmide, que é a necessidade de autorrealização. O modelo socioeconômico que a gente vive hoje, baseado no capitalismo, que, mais uma vez, né, já sofreu muita distorção desde quando ele foi criado, né, pelo Adam Smith, enfim. Ele vive, o modelo capitalista é o que mais funciona no mundo, porém, ele vive dentro de um paradigma que é um paradigma materialista, né? Então, a gente conversou que é daí que reside, talvez, a grande brecha desse modelo que a gente vive hoje. Por quê? Porque o paradigma materialista, ele foca muito nos primeiros degraus da pirâmide, e além dele focar muito nos primeiros degraus da pirâmide, a parte de cima, conforme a gente caminha para cima, né, atingir necessidades fisiológicas, partir para segurança, partir para o social. A partir daí, a partir desse momento que eu chego nas minhas necessidades sociais, o capitalismo, sendo regido pelo paradigma do materialismo, ele começa a ferrar com tudo. Por quê? Porque o homem, ele começou a distorcer, e isso muito em função, talvez, de sentimentos incompreendidos, né? Ou, a gente também conversou disso ontem, vamos dar sequência aqui, à medida que eu supro as minhas necessidades mais baixas dentro dessa pirâmide, né? Que são as maiores, né? Você pega a massa da população global, todo mundo, né? A gente chega aqui na Terra, a primeira coisa que a gente aprende é a suprir as primeiras necessidades. Não é assim? Um nenenzinho pequenininho, um bebê recém-nascido, ele tem sempre ali a mãe e o pai que estão fazendo o que com ele? Com um bebezinho? Suprindo as necessidades básicas, são as necessidades de existência, né? O bebezinho pequenininho, ele basicamente come, faz as necessidades fisiológicas dele e dorme, enquanto os sistemas vão se desenvolvendo para que um dia ele cresça, enfim, vire uma criança, depois um adulto e vá traçando o caminho de evolução dele aqui na Terra dentro do plano encarnatório daquela criança, né? Só que aí o que acontece? A gente cresce e poucas pessoas, antigamente, né? E isso vem mudando, e vocês devem perceber isso também, né? Poucas pessoas começam a despertar para esse negócio de, cara, eu tenho que buscar uma parada a mais, eu tenho que buscar um negócio diferente. Ficar só nisso daqui que eu tô já não tá me satisfazendo. E aí tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que entendem o que tá acontecendo, né? Fala assim, cara, quer saber? Eu já conquistei tanta coisa, eu já cheguei aqui nesse patamar que tá tão bacana, tá tão legal. Eu acho que tá na hora agora de eu partir pra algo a mais. E aí essa pessoa entra numa outra busca, né? Numa busca interior, numa busca de autoconhecimento e tal. E aí ela começa a traçar um caminho. Às vezes ela vai num caminho solitário, às vezes ela vai num caminho acompanhada, né? E aí dentro desse processo de acompanhar pessoas na jornada, existem inúmeros profissionais hoje em dia,
né? E que bom que existem inúmeros profissionais hoje em dia que tenham cada vez mais profissionais dentro dessa área de ajudar ou acompanhar ou guiar pessoas dentro desse processo de se conhecerem melhor, de mergulharem dentro delas mesmas, né? Porque existem técnicas pra gente fazer isso. É claro que às vezes você começa a sua jornada com livros, com filmes, com conversas com amigos, né? Às vezes você vê algum amigo que entrou nessa jornada também, você fala, putz, eu tenho gostado tanto de conversar com aquela pessoa, né? Aquela pessoa já tá conversando de outras coisas, parece que a gente tá se entendendo e tal. E ao mesmo tempo você começa a ver aquele outro grupo que você fala assim, putz, não tá ressoando mais, né? Eu sento pra bater um papo, pra trocar uma ideia, parece que o negócio não tá fluindo da forma como eu gostaria que fluísse. Por quê? Porque são as pessoas que já vão começando a entender essa busca. E existem os profissionais que acompanham as pessoas nisso, né? Então a gente tem terapeutas hoje, diversos, né? Existem diversos tipos de terapia. Existem psicólogos que fazem, né, sessões individuais também, que ajudam pessoas tanto na descoberta quanto no tratamento de questões, né, internas, profundas. Existem os coaches, né, e aí eu entro aí dentro de dois desses caminhos, né. Eu trabalho tanto com terapia, é uma terapia chamada Theta Healing, que é uma terapia de cura energética, e também sou Master Coach, né. Isso tudo é ajudando pessoas dentro dessa jornada de, cara, eu quero algo mais, eu quero transformar alguma coisa, eu quero fazer um negócio diferente, e aí muitas vezes a pessoa não sabe por onde começar, né? E aí vem esses profissionais com técnicas e com ferramentas certas, adequadas, para poder auxiliar a pessoa naquela caminhada ali. Beleza. Dentro do modelo que a gente vive, né? Pensando no modelo que a gente vive, pensando a pirâmide de Maslow e as necessidades básicas do ser humano, o modelo, a brecha, ela tá onde? Dentro do modelo atual, o nosso capitalismo baseado, né, sendo regido, sendo orquestrado pelo paradigma materialista, olha como é que são as coisas. E eu já vi, a minha jornada, ela já foi muito dentro desse cenário, desse contexto que a gente vai conversar aqui. Bom, suprir minhas necessidades fisiológicas, suprir minhas necessidades de segurança. Começo a entrar aqui no momento de querer trabalhar as minhas necessidades sociais. Aí, o mundo, né, lá fora, o contexto, a sociedade, ela prega o seguinte, olha, necessidades sociais, você tá querendo fazer parte desse grupo aqui, esse grupo de pessoas aqui, você tem que ter um carro melhor, né? Você tem que ter um carro melhor, porque se você tiver um carro melhor, você vai conviver bem no meio dessas pessoas aqui e tal. E aí, gente, isso é inconsciente. Isso é inconsciente, isso faz parte da nossa cultura. Infelizmente, da forma como as coisas foram sendo distorcidas ao longo do tempo, isso é cultural e inconsciente. Olha, você já tá querendo partir para um outro momento da sua vida? Você tem que ter um bom emprego, né? Você tem que ter um bom emprego que te dê um determinado status, porque senão como é que você vai frequentar esse tipo de lugares aqui? Não pode, né? Pessoas que não têm esse cargo ou esse carro, ou elas não frequentam ou não acessam esse tipo de ambiente aqui. Para você poder estar inserido aqui, você tem que ter um pouco mais. E aí na busca desse um pouco mais, e isso tudo na busca só do terceiro nível da pirâmide, gente. Só do terceiro nível. A gente ainda tá no social, na busca por aceitação social. Né? E aí aqui tem muito de ego também. Aqui ao longo das lives a gente vai aprofundando, a gente ainda vai falar de muitos outros assuntos relacionados a isso. Mas aí começa, né? Aí a pessoa começa, nossa, agora eu tô com um carro assim, e aí, cara, tá na hora de eu comprar um apartamento, né? Comprar um apartamento, porque na minha criação, na minha cabeça, né? Nas minhas crenças, lá no meu subconsciente, eu sempre vi os meus pais falando, desde que eu era criança, e a gente volta lá na infância, né? O que você teve acesso lá na infância que você viu, ouviu e sentiu, que foi construindo a forma como você enxerga o mundo. E aí, lá desde criancinha, você enxerga os seus pais falando assim, não, porque tem que ter um apartamento, tem que ter um imóvel próprio, tem que ter a casa própria.
né? Tem que ter a casa própria, porque você tem que ter seu apartamento, porque você tem que ter as suas coisas, porque é isso que vai te dar segurança, né? Você ter o seu apartamento vai te dar segurança. Aí você fala, putz, apartamento, eu tenho que ter apartamento, eu tenho que ter apartamento. Então, eu tenho que ter apartamento para eu poder fazer parte de um grupo social diferenciado, eu tenho que ter um carro melhor, e aí o que a gente vai fazendo com o nosso custo de vida? O nosso custo de vida vai inflando, né? Ele vai inflando cada vez mais. Aí vai, casa, constitui família, vem os filhos, vai, e o custo de vida, nossa, mas a minha filha, porque o grupo ao qual eu pertenço hoje, o meu filho não pode estudar nessa escola aqui. O meu filho, ele tem que estudar nessa escola aqui. Não é porque a escola é boa, não é porque eu me preocupo com os valores da escola, não é porque eu me preocupo com o tipo de atividade que tem lá, é por quê? Porque todas as crianças do lugar onde eu moro, né, os filhos das pessoas com quem eu convivo, estudam nessa escola aqui. Então, como é que os meus filhos não vão estudar, né? Os meus filhos têm que estudar nessa escola aqui. E aí o custo de vida, né? É como se você pegasse uma bomba, né, daquela de encher bola, de encher pneu de bicicleta, e você vai inflando seus custos de vida. Você vai inflando, você vai inflando. E para poder sustentar isso ao longo do tempo, né? Para sustentar isso ao longo da vida, você vai tendo que trabalhar cada vez mais, né? Ou se submetendo a determinados trabalhos que te exigem cada vez mais em troca de uma remuneração cada vez maior. E aí você inicia um processo de escravização, né, em meio a um sistema que originalmente foi criado não para fazer isso. Não para fazer isso. A proposta do Adam Smith, quando o capitalismo surgiu, não era essa, né? Ele veio com o intuito de, tem que ter um sistema para substituir o feudalismo e o mercantilismo. E olha que com o passar do tempo, como que isso voltou a ser o que era antes, né? Pouco capital concentrado na mão de muito capital, ao contrário, né? É exatamente o contrário. Muito capital concentrado na mão de poucos e do outro lado, muitas pessoas buscando coisas que não suprem o que elas verdadeiramente estão buscando. E é aí que entra a brecha que a gente vai começar a falar. Pessoas buscando coisas que não suprem o que elas verdadeiramente estão buscando. Sabe por quê? O que elas estão buscando de verdade, né? E muitas vezes isso é maquiado, é um vazio que tá lá dentro chamado busca por significado. Essa busca por significado, quando a gente não para entender o que é isso, né? E essa busca por significado, isso é intrínseco do ser humano, porque isso vem da nossa essência, que é imaterial. Da onde nós viemos, da fonte, né? Da dimensão, do sutil, porque é de lá que nós viemos. De onde nós viemos, essas coisas aqui da matéria, do mundo da carne, não preenchem. Não são essas coisas que nos ajudam a reconectar com quem nós verdadeiramente somos. Só que esse vazio, ele chega, essa busca por significado chega, e quando nós não iniciamos esse processo de, olha, isso aqui que tá rolando aqui dentro, isso é um vazio. Isso é uma busca por alguma coisa que... Vamos mergulhar mais? Deixa eu entender melhor o que é isso que está acontecendo. E aí, por não iniciar essa busca, você vai tentando maquiar o vazio. Você vai tentando preencher o vazio. Só que a gente vai preenchendo o vazio muitas vezes com coisas que não vão preencher. Por quê? Cara, eu tô sentindo um vazio. Por que será que eu tô sentindo esse vazio? Será que eu tô sentindo esse vazio porque o meu carro tá muito velho e no grupo de pessoas onde eu convivo tá todo mundo no outro patamar? Nossa, não, eu preciso de trocar de carro, cara. Eu tenho que trocar de carro. Como é que eu vou continuar com o meu carro? Não tem jeito. Aí eu deposito o meu sentimento de vazio na minha próxima aquisição material.
Aí vou, trabalho, ralo, faço hora extra, parará, dou um jeito de vender o meu carro antigo só pra poder dar ele como entrada, num carro novo. Aí eu vou, financio o carro novo, inflo mais o meu custo de vida, assumo uma outra prestação, beleza. Aí o que acontece? Passa quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Em alguns casos demora um pouco mais, em outros casos demora um pouco menos. Mas o que acontece com aquele sentimento de vazio? Ele ainda tá lá. Por quê? Porque o sentimento de vazio, ele não vai ser preenchido com o material. O vazio, ele só é preenchido com energia vital. E a energia vital não vem do material. A energia vital, ela vem de outras fontes. Aí o que acontece? Putz, não tá legal. Não tá, vamos sair de férias. A gente tá precisando de férias, a gente tá precisando conhecer um lugar novo, sabe por quê? Do jeito, tá tudo tão corrido, tá tudo tão atribulado. A gente tá precisando dar um tempo, né? Aí, beleza. Próxima fixação agora são as férias. Aí a pessoa vai, compra o pacote de férias, sai de férias, já nem tá podendo entrar de férias, sai de férias, divide a viagem não sei quantas vezes, estoura o cartão na viagem e tal. Enquanto tá lá, aí começa aquela sensação, nossa, não queria nem voltar, né? As férias vai chegando no final, a pessoa já vai começar a ter palpitação. Vai começar a ter palpitação só de pensar que ela vai ter que voltar pra rotina dela, que ela vai ter que voltar pro trabalho dela, que ela vai ter que voltar pra vida dela e tal. Volta das férias. Passa um dia que voltou das férias, e o que acontece? Nossa, nem parece que eu tirei férias. Não, mas eu tô precisando de outras. Por quê? Por quê? Porque a pessoa saiu de viagem, de férias, achando que ela ia preencher esse vazio que tá dentro dela. E a viagem de férias vai preencher esse vazio? Não vai. Aí, não, é o apartamento. É o apartamento, sabe por quê? Porque desde que a gente mudou pra cá, os meninos já estão crescendo, o aqui já tá ficando pequeno demais pra gente. Não dá, eu acho que se a gente mudar pra um lugar maior, aí as coisas vão ficar resolvidas. Sabe? Eu agora acho que eu descobri o problema. Desvendei o mistério. É a gente mudar. A gente mudar de apartamento, a gente muda, a gente vai respirar outros ares, aí vende o apartamento, dá de entrada no outro. Aí já tá com a prestação do carro maior, tá com a prestação do apartamento maior, tá com a prestação das férias, que foi, né? Aí passa 3 meses que mudou de casa, o que acontece? E isso, gente, isso é o modelo socioeconômico que nós estamos inseridos nele hoje. E isso também acontece muito em função das pessoas não terem acesso ou conhecimento, ou isso não ser difundido, né? Não ser disseminado. Eu não vou falar pela mídia porque é piada, né? Piada esperar que algo nessa grandeza e nessa profundidade parta de um veículo como esse, né? Mas graças a Deus a gente tá na era da internet, na era da informação. Então, a partir daqui, qual que é a nossa grande responsabilidade, né? Qual que é a nossa grande missão? E aí eu vou falar da nossa grande missão enquanto humanidade, né? Enquanto humanidade. É isso, né, Vitor? É a cultura da ostentação. E é isso. Tanto que quando a gente... na semana que vem a gente vai falar inclusive sobre isso, né, Vitor? O pessoal que tá aqui acompanhando o Vitor da consultoria Vox Fortuna, na semana que vem a gente vai fazer uma live. Eu vou fazer uma live lá no perfil dele, nesse perfil mesmo da consultoria Vox Fortuna, na próxima terça-feira, às 21 horas, pra gente falar sobre minimalismo, né? Que é um tema que eu amo, assim, que eu sou apaixonado, que tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando aqui também, né? Por quê? Porque essa cultura da ostentação, eu tenho a falsa sensação que ela é que vai me trazer o sentimento de pertencimento social. E se eu não tiver... se eu não suprir esse terceiro, só o terceiro, né? Só o terceiro degrau da pirâmide de Maslow. Se eu não suprir, ou se eu não preencher esse terceiro degrau, eu não vou avançar. Eu não vou progredir. E isso é verdade. É verdade.
A gente não avança, a gente não vai para o próximo nível se o nível de baixo não tiver preenchido, né? É a mesma coisa assim, ó. Eu querer ir conversar com uma pessoa que ainda nem consegue ter o provimento das suas necessidades básicas, né? Não consegue nem satisfazer as suas necessidades básicas, as fisiológicas, de uma forma consistente. Eu querer ir conversar com essa pessoa sobre autorrealização. Não dá. A gente não pode, a gente não consegue. Não adianta tentar, porque a gente não consegue fazer esse salto da base da pirâmide para o topo. É uma jornada, é uma escalada. A gente tem que ir escalando a pirâmide degrau a degrau, né? Então, fisiológicas, né? Básicas, base da pirâmide, segurança, social. Vivendo numa ilusão do social. Aí sabe o que acontece? Como a grande maioria das pessoas está vivendo essa ilusão do social, porque isso é uma ilusão, elas não avançam. Então, se a gente pega, por exemplo, camadas, eu sei que hoje a gente ainda utiliza esse termo, né? A, B, C, D, fica fácil da gente... Fica fácil de explanar, né? Fica fácil da gente trazer para um contexto onde a gente consiga visualizar melhor a situação, apesar desses termos já estarem sofrendo uma evolução, né? Mas vamos falar aí, se a gente pegar uma boa parte hoje da classe média brasileira, né? Que são pessoas que vivem essa ilusão do terceiro degrau da pirâmide de Maslow, né? Da ilusão social. Gente, vocês já ouviram, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ou se vocês conhecem pessoas, ou se talvez vocês mesmos já tenham passado por isso, e aí eu vou contar um pedacinho da minha história, que eu já passei por isso, de pessoas que tinham um bom emprego, né, tinham um salário excelente, tinham um cargo que dava ali um certo status, né, pra pessoa. E aí acontece uma reviravolta, seja no mercado, seja na vida da pessoa, seja na empresa onde ela trabalha, acontece uma reviravolta e ela perde o emprego, ela é demitida. E pode ser que isso aconteça nesse atual momento que a gente está vivendo agora, né? Porque esse é um momento delicado, e ele é um momento delicado sim. Não adianta a gente querer fugir disso, não adianta querer botar panos quentes ou querer... fingir que não tá acontecendo. Tá acontecendo. Só que não é o fim do mundo. É isso que precisa estar no coração das pessoas. Porque se o mundo não acabou, se a gente tá aqui vivinho, né? Ontem o sol se pôs e hoje ele chegou de novo, né? Hoje ele amanheceu novamente, ele se levantou outra vez. Então tem alguma coisa pra gente fazer aqui ainda. Né? E a economia não determina é lógico, a economia ela é fundamental pra gente viver. Ponto, fato. Precisamos sim pensar em uma forma dessa grande máquina não parar, né? Porque se ela continuar totalmente parada durante muito tempo, nós vamos viver um problema maior. Isso é fato, né? Mas vamos voltar para a parte dos empregos. Para a parte do indivíduo, pessoa. A pessoa foi e perdeu o emprego. E aí, cara, a pessoa, ela começa a entrar numa paranoia. Do tipo, minha vida acabou, agora acabou. Porque a pessoa, ela tá tão identificada com aquilo, né? Ela tá tão identificada com... E não é só... E, gente, o problema, o buraco, ele é mais embaixo do que falar só do emprego e do salário, né? Ele é um pouco mais profundo, porque quando a pessoa perde isso, ela tá junto, perdendo um monte de coisa, né? Ela se vê, putz, já vamos lá, para terceiro degrau da pirâmide, vou perder os meus laços sociais, né? Que eu demorei tanto para construir, né? Ou que eu batalhei tanto para poder chegar lá, dentro da ilusão, dentro da viagem, dentro da piração da cabeça da pessoa, né? E agora o que eu vou fazer? Sendo que, na verdade, a busca, ela deveria estar sendo por um outro perfil de vida. E aí, eu não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente começa
esse processo de despertar dessa ilusão, né? Quando a ficha cai, e isso geralmente acontece quando a pessoa entra nessa trilha do desenvolvimento pessoal, né? Do autoconhecimento, do virar e falar assim, cara, ter esse carro realmente é o que traz felicidade pra minha vida? A pessoa começa, aí ela começa a se questionar, e isso é lindo, cara, é tão lindo quando isso começa a acontecer, né? E ter esse carro é o que traz felicidade pra mim, porque não tem problema nenhum em ter um carro. Não tem problema nenhum. Eu falo muito isso e eu, cara, vou continuar falando, porque eu acredito nisso. Nós estamos aqui num planeta de terceira dimensão, experienciando a vida na matéria, é pra gente entender como é que esse negócio funciona, né? Lei da atração, materialização, de sonhos e tudo mais, não tem problema nenhum com isso. Não tem. O problema tá quando eu enxergo ou quando eu projeto essas coisas materiais como um fim em si. Aí tá o grande problema. Eu só vou ser reconhecido se eu tiver o tal carro. Eu só vou ser feliz se eu tiver o tal apartamento. Eu só vou ser feliz se eu fizer a tal viagem por ano. É aí que mora o problema. E esse problema nasce do paradigma materialista que nós estamos inseridos nele. E esse paradigma materialista é o que rege o nosso modelo socioeconômico hoje, dentro da forma como nós vivemos o capitalismo hoje. Como que isso muda? Como que a gente começa a mudar essa parada? Teve um tempo na minha vida, uma época, né, lá, 20 e poucos anos, formei na faculdade, eu enxergava essa ilusão. Essa ilusão era a visão que eu tinha, a percepção de mundo que eu tinha era dessa ilusão. Então eu teria que entrar para uma boa empresa, eu teria que ter um bom salário, eu teria que ter um trabalho legal, trabalhar numa empresa grande, ter um salário legal, empresa multinacional, que me desse inúmeras oportunidades, que eu pudesse construir uma carreira e tal. Isso tinha que ser, cara, chegar no Natal, no fim de ano, na casa da minha avó e contar isso, né? Contar isso pros meus tios, pros meus amigos, pra mim mesma, né? Isso é que ia construir a Renata bem-sucedida, né? A expressão, né? A Renata que deu certo na vida. A Renata deu certo na vida. Essa menina deu certo na vida. Olha lá o emprego que ela tem. Olha a vida que ela construiu, né? E durante muito tempo eu vivia essa ilusão. Eu acreditava que era isso mesmo, real. Real, é isso. Só que muito nova, eu comecei a sentir o vazio. Eu não entendia como eu entendo hoje. Como eu não entendia como eu entendo hoje, eu não tinha a visão de mundo que eu tenho hoje, o que eu fiz? Quando eu percebi que existia um vazio, eu já tinha formado, eu estava me dedicando só ao meu trabalho, né? Aquele tempo enorme que existia na minha vida, que eu conseguia fazer 50 mil coisas na época da faculdade, esse tempo todo ele virou trabalho. Ponto. Se eu não estava trabalhando, eu estava estudando coisas do meu trabalho em casa. E era isso que eu fazia, porque eu tinha que ser muito bem sucedida. E aí, quando eu percebi que o meu sentimento de infelicidade, ele tava vindo por causa disso, ele tava vindo por conta desse perfil de vida que eu tava vivendo, eu decidi fazer o quê? Fugir. Abandonar. Eu lembro quando eu pedi demissão da Ambev, né? Falei, não tô feliz aqui, não é isso que eu quero pra minha vida. Ambev, tchau, você vai fazer parte do meu passado, tô saindo. E aí eu era, né... Estava num programa, na época eu estava como coordenadora de marketing de um projeto, chamava Projeto Escola Faculdades. E eu estava como coordenadora de marketing lá, já tinha passado um ano do treinamento, né, do programa de trainees, já estava num outro projeto e eu não estava feliz. Falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, não. E aí eu virei eu lembro que a minha maior preocupação na época era como que eu vou falar isso pros meus pais, né? Eu tinha 20 e poucos anos, falei, cara, eu formei... eu tô numa multinacional, eu não tô feliz, eu quero sair. Aí, putz, era a minha preocupação. Como que eu vou contar isso pros meus pais? Aí um dia eu me lembro, eu chamei eles pra conversar, a gente chegou em casa, sentou e tal, falei, pai, mãe, o negócio é o seguinte, eu não tô feliz, e eu vou pedir demissão da Ambev, eu não quero continuar lá.
Eu lembro da cara dos meus pais. Tipo assim, acho que a gente não entendeu o que você tá falando, minha filha, né? Falei, não, né, não tô feliz, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tenho vontade de ir trabalhar, eu não quero ficar lá e eu vou sair. E aí eu saí. E aí a pergunta que eles fizeram, minha filha, mas você vai sair pra fazer o quê? Aí eu falei, eu vou sair, eu vou dar aula de inglês, né? Eu já tinha trabalhado como professora de inglês, né, em cursinho e tal. Falei, eu vou dar aula de inglês, eu não quero saber de empresa multinacional, eu vou dar aula de inglês em cursinho e é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu fui dar aula de inglês em cursinho como uma fuga de um modelo que eu não enxergava como eu poderia suprir aquilo que estava faltando dentro de mim. E eu decidi fugir. E aí tem uma longa história, fiquei dando aula em cursinho, depois eu acabei percebendo que eu precisaria, né, de ter uma remuneração maior para fazer as coisas que eu gostava e tal, que ali eu não ia conseguir construir. E aí muitas outras coisas aconteceram, voltei pro mundo corporativo, enfim. Pensa a piração da cabeça da pessoa, né, na época. Hoje, a Renata de hoje, com 35 anos, depois de já ter passado por inúmeras empresas multinacionais, nacionais, eu já tive a minha própria escola de inglês, né? Teve uma época que eu abri uma escola de inglês em sociedade com um amigo aqui de Belo Horizonte, enfim. Hoje eu entendo o seguinte, quando existem pessoas que se enxergam nessa situação de falar assim, cara, eu tô sentindo um vazio aqui dentro de mim, eu não entendo bem da onde ele vem, eu não sei da onde que ele tá vindo, só que aí a pessoa ela pode entrar num processo de busca e ela pode começar a entender num outro nível o que tá acontecendo e começar a fazer a leitura da situação. Só que em meio a isso tudo, nós também podemos, ao invés de fugir do modelo socioeconômico, né? Eu não concordo, então eu vou fugir. Esse é o caminho mais fácil. Ele é o caminho mais fácil e ele é o caminho mais rápido, né? Porque ele é rápido. Então, não tô feliz aqui, eu já entendi o porquê, eu saio. Aí eu abandono. Só que ao fazer isso, né, ao fugir, a gente está deixando de contribuir ativamente para o processo de mudança. E a gente não pode fugir disso. A gente não pode fugir disso. Pessoas que já começam a ganhar consciência de que tem alguma coisa muito errada, nós estamos sendo chamados, nós estamos sendo convocados a espalhar essa mensagem. Que tem alguma coisa errada e que a gente precisa fazer diferente. E a gente não pode fugir. Não dá pra fugir. Então o que a gente precisa fazer? Espalhar essa consciência. Renata, como? Tentando convencer o maior número de pessoas possível de que tá errado? Não, porque não vai dar certo. Como que a gente espalha essa consciência? Adotando uma postura diferente diante da vida. É a única forma da gente construir um modelo diferente. E aí, quando a gente começa a viver de uma forma diferente, entendendo as 4 dimensões da consciência, né? Quais são as 4 dimensões da nossa consciência? Consciência da esfera material, né? Então, existe a matéria, existe o mundo material, a dimensão material das coisas. O nosso corpo, né? Os objetos que a gente consegue tocar, tá? Dimensão material. Depois a gente começa a entender a dimensão vital. Amanhã a gente vai aprofundar nisso, tá? A gente começa a entender a dimensão vital. Olha, existe um negócio chamado energia vital. Quando a gente estava escutando a música do Rolling Stones aqui, antes da live começar, né? I can get no satisfaction. E aí a guitarra e tal, e a Simone falou, não, que energia. Sentir isso é sentir
a energia vital. E a gente começa a ganhar consciência de que isso existe. Olha, engraçado, eu entrei aqui na live, a gente tá com música, a gente tá conversando, tem um negócio diferente aqui no ar. Energia vital que nós estamos produzindo. A gente consegue produzir, olha que lindo, a gente tem uma fábrica dentro da gente de energia vital. A gente consegue produzir energia vital e ela, diferentemente das coisas físicas, ela não é finita. A energia vital, ela é infinita. Quanto mais eu produzo, mais eu tenho. A gente precisa ganhar consciência disso e é a segunda esfera da dimensão da nossa consciência. Depois vem a terceira, que é a consciência da existência da dimensão mental, né? Existe o mental, existem os meus pensamentos, e eu entendo que eu não sou meus pensamentos. E aí, com práticas de meditação, de mindfulness, eu vou aprendendo a me desassociar dos meus pensamentos. Olha, existem os meus pensamentos, existe a minha consciência, são coisas diferentes e existe essa dimensão. E depois a quarta dimensão da nossa consciência, que é o supramental, né? Olha, existem as leis universais. Eu tô aqui num planeta que tá dentro de uma galáxia, que tá dentro de um espaço infinito, em constante expansão. Eu faço parte disso de alguma forma e existem as leis que regem isso tudo. Quando a gente vai ganhando consciência dessas coisas, e amanhã a gente vai aprofundar muito em energia vital, e aí eu entendo as minhas necessidades básicas, eu entendo a pirâmide de Maslow, e eu entendo que o material não vai conseguir alimentar essa busca sutil. Porque a busca sutil, ela é alimentada pela energia sutil. Em meio a isso tudo, vem o conceito de economia espiritual. Falar de economia espiritual é falar de uma economia, né? Ou seja, cara, economia, resumidamente, né? O que é economia que a gente vive? É a lei da oferta e da procura, né? Lei de oferta e procura. Existem pessoas que fornecem, existem pessoas que consomem. Para poder realizar essa troca, existe um negócio chamado moeda. Beleza. Só que em meio a isso tudo está um negocinho, um detalhe, coisa pouca, um negocinho chamado ser humano. E esse ser humano tem demandas e necessidades específicas. E essas demandas e essas necessidades específicas não são só materiais. Durante séculos, a gente viveu num paradigma que pregou, que embutiu na nossa mente que sim, a gente vai progredir, evoluir na medida que nós formos consumindo ou adquirindo bens materiais. Isso vai mostrar o nosso grau de sucesso, de realização, de competência, tudo, né, gira em torno do material. Esse é o paradigma materialista. Ele precisa cair por terra, ele precisa ir sendo deixado de lado para que a gente avance para um outro perfil. Qual que é o grande desafio que a gente enfrenta em meio a isso tudo? Existe uma máquina gigante, né? Infelizmente, mas é a realidade, que não quer abandonar o paradigma materialista. E por que essa máquina não quer abandonar o paradigma materialista? Muito simples. Que ela vai deixar de ganhar dinheiro. Porque ela está sendo beneficiada, né? Essa grande máquina, regida, gerida ou sustentada, né? Por poucos, eles não querem sair de lá. Eles não querem que as pessoas ganhem consciência da existência disso tudo. Mas a gente vive numa época hoje
que a gente não tá mais na mão deles. Existe ainda sim, né, uma camada muito grande, uma parcela muito grande da população que sim ainda está. E aí cabe às pessoas que já entraram nesse processo de despertar, de começar a levar essa mensagem para frente. E é o que o Amit Goswami chama de ativistas quânticos. Não sei se você tem preconceito com esse nome, tá? Tá tudo bem se você tiver, não é? É só pra vocês saberem que existe, né? E é um autor e os livros são muito bacanas, ajudam a gente a ter essa visão mais ampla do todo, né? Mas se você não quiser usar esse nome, usa outro, qualquer, né? Mas seja essa pessoa que inicia o processo de ganhar consciência, de começar a viver e levar a vida, conduzir a vida de uma maneira diferente, entendendo que isso tudo existe, mas mais do que entendendo que isso tudo existe, né? Iniciando a sua jornada pessoal, interna, e aí a partir daí que você vai começando a viver um negócio diferente. E ó, muitas vezes a gente não precisa nem falar nada. Conforme a gente começa a viver essa jornada de uma maneira diferente, isso vai reverberando da gente. E vai contagiando, vai espalhando de uma forma invisível. Né? Esse novo jeito de levar a vida, de viver as experiências, ele vai reverberando de uma forma invisível. Certo, galera? Então é isso. Ó. Hoje a gente falou segunda parte da economia espiritual. Amanhã a gente vai falar muito sobre energia vital. E como que a energia vital, né, entra dentro disso tudo. Quando a gente fala, por exemplo, de empresas, de relação de oferta e demanda, de consumo, de relações pessoais, profissionais, relações de consumo. Onde que a energia vital entra nisso tudo? Porque ela é o conceito que permeia toda essa questão relacionada à economia espiritual, tá? Então amanhã a gente aprofunda nisso. Espero vocês aqui às 7h15 da manhã. Quarta-feira, hoje é quarta-feira, né? Uma ótima quarta-feira para vocês. Espero que vocês tenham um dia excelente, cheio de energia boa, cheio de positividade, de bons pensamentos e já começando a reverberar isso, espalhar isso para todas as pessoas que vocês tiverem contato no dia de hoje. Tá bom? Um abraço grande, Simone, Isaac, Aline entrou agora, que massa! Simone, como ir desenvolvendo isso? Simone, amanhã, certo? Que amanhã a gente vai falar de energia vital e amanhã eu vou entrar em fontes e formas de geração da energia vital, tá? Então, amanhã, 7h15 da manhã, a gente vai aprofundar nisso, beleza? Vitor, obrigada por ter ficado aí até o final. Simone, Aline que entrou ainda agora. Isaac sempre presente. Um beijo grande pra vocês. Ótimo dia e até amanhã às 7h15. Beijo. Tchau.